Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez vou contar minha experiência de vida. Aliás, quero prestar uma singela homenagem à minha mãe, considerando que amanhã é o Dia das Mães, um dia sagrado dedicado a criaturas sagradas, nossas mães. No ano passado, eu ganhei um concurso cultural cujo objetivo era que as pessoas, os candidatos, escrevessem uma frase curta dizendo por que a sua mãe era especial e merecia ganhar um presente. Eu rapidamente peguei aquele cupom e escrevi: minha mãe é muito especial porque me trouxe ao mundo. E com isso eu venci o concurso cultural, com essa frase singela, digamos assim, mas um tanto quanto pretensiosa também, digamos assim. Mas não é tão simples assim. Minha mãe é muito especial não só por isso. É porque desde o primeiro dia da minha vida, ou melhor, da minha concepção, ela sempre se empenhou ao máximo em dar o melhor de si por mim, pela minha vida. Assim como fez com os meus irmãos. Ela é um exemplo de criatura, vivendo de maneira bastante precária. Nós éramos muito pobres, morávamos em casas simples, sem forro e sem piso, sem eletricidade, sem água corrente, sem água potável trazida por encanamentos. Bebíamos água de poço, morávamos inicialmente no sítio, depois numa chácara e depois nos arredores de Santa Cecília do Pavão, depois em São Sebastião da Moreira, depois na periferia de Londrina. Ainda em Londrina, que é uma cidade de porte médio grande, com cerca de 600 mil habitantes, morávamos em situação bastante precária. E nem por isso minha mãe vivia a se lamentar, muito pelo contrário. Ela se empenhava ao máximo para nos propiciar o melhor que a vida pode nos dar e nos oferecer. Não em bens materiais, obviamente, porque meus pais não tinham recursos para tal. Quando éramos crianças, ela, no caminho da nossa casa, no Parque Ouro Verde, eu já falei sobre isso aqui, né? Lá onde é próximo ao Estádio do Café, em Londrina, até a escola que nós estudávamos, no Grupo Escolar Rui Barbosa, na Vila Nova, lá em Londrina, numa distância de 5 quilômetros que percorríamos a pé, porque não havia ônibus nesse trajeto. Assim como eu já disse, não havia energia elétrica, desculpa coçar o olho, e nem água encanada, né? E muito menos esgoto, obviamente. No caminho, nessa estrada de chão, que quando estava vários dias sem chover, era tremendamente empoeirada, e quando chovia era um lamaçal só. Mas isso não nos intimidava. Achávamos aquilo muito normal. E no primeiro ano, a minha mãe nos levava até a escola. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, ela nos levava a fazer esse percurso a pé para nos levar e nos buscar até a escola, porque no bairro que nós morávamos também não tinha escola do ensino fundamental. E ela queria nos propiciar educação para que um dia fôssemos alguém e tivéssemos uma vida digna. E nesse empenho, ela não tinha condições materiais mínimas, meu pai não tinha. Aí, no caminho, tinha uma erosão que nós batizamos de buracão,
uma erosão gigante, um buraco lá de 3 metros ou mais de profundidade, com uns 3 metros de largura, provocado pela enxurrada à beira da estrada, que as pessoas jogavam lixo lá, dos mais variados, pedaços de lonas, os quais ela recolhia para fazer nossas bolsas escolares, ela costurava, chinelos com pouco uso, pares de chinelo que ela recolhia e consertava para que nós pudéssemos nos calçar. Então, e ela fazia tudo isso sem reclamar. É por isso que a minha mãe, Maria Elisa Rorato, que passou por tanto sofrimento na vida, quando ela tinha cerca de 8, 10 anos, ela foi picada por uma cobra verde, lá no sítio que ela morava com os pais, ela e mais 7 irmãos, em Canhotinho, em Pernambuco. E depois ela sofreu um ataque de vespas ou de abelhas, onde ela levou 23 picadas, que tem gente que morre com 10, 15, ela sobreviveu à picada da cobra enquanto criança e depois na adolescência a um enxame de abelhas. Ainda jovem, em Pernambuco, ela teve apendicite aguda e foi se tratar em Recife também, se recuperou bem. Ela teve 5 gravidez bastante difíceis. Eu perdi 2 irmãos, entre eu e o meu irmão mais novo, o Jeová e o Paulo, e ela veio passando por tudo isso e superando tudo isso. Segundo ela, teve mais 3 abortos espontâneos, muito sofrimento, muita dor, e continuou sobrevivendo com coragem, com determinação, incentivando os filhos a estudar, a trabalhar, educando da melhor forma possível. E mesmo assim, eu me lembro da minha infância que ela passava os dias cantando. Cantava as mais diferentes músicas, declamava poemas de Gonçalves Dias e outros poetas, cantava músicas de Ataúfo Alves, de Vicente Celestino, de Nelson Gonçalves e muito mais. A minha mãe sempre me passou a imagem de uma pessoa alegre, amorosa, carinhosa, preocupada com os filhos, com o futuro dos filhos. E é por isso que ela é especial. A dona Maria Elisa Rorato, como se não bastasse, fez questão de, dentro das suas possibilidades, ver a formatura dos 3 filhos. E ela se empenhou muito por isso. Se algum professor ou professora era injusto conosco, ela ia até o colégio, até a escola, esclarecer aquela situação da melhor forma possível. Não como uma mãe inconsequente, que não educa bem os filhos e depois culpa terceiros. Muito pelo contrário. Ela primeiro se certificava que estava havendo de fato uma injustiça para depois tomar uma atitude em defesa dos seus rebentos. Essa é a dona Maria Elisa Rorato, que depois de todo esse sofrimento, depois de abastecer a casa com água, com lata d'água na cabeça, não só lá no Nordeste, mas em Londrina também. Porque quando nós morávamos no Parque Ouro Verde, como a gente morava na parte mais alta, na rua Winston Churchill, não por acaso, porque esse homem foi um grande homem, um grande presidente da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, no número 61, lá em Londrina, no Parque Ouro Verde. O meu pai começou a furar um poço ele mesmo, ele furou até uma altura, 6, 7 metros, mas como não era a especialidade dele, ele contratou um especialista que furou mais cerca de 15 metros.
O poço ficou com 21 metros de profundidade, até que aquele especialista desistiu porque não tinha condições de respirar lá no fundo, numa profundidade tão grande, e esse poço virou fossa para depósito dos dejetos da famosa privada, aquela casinha que os banheiros, os BWCs, as toaletes de hoje substituem. Que já existiam na época, inclusive, só não existia na nossa casa e na casa de outros muitos milhares, talvez milhões de desafortunados igual a nós. Além disso, o que sobrou para a dona Maria Elisa Horato? Descer até mais ou menos a metade do bairro, descer alguma coisa em torno de 600 a 700 metros de distância na casa da dona Etelvina, que ela tinha um poço de água com água e que nos fornecia água gratuitamente. Era de lá com um balde de água na cabeça todo santo dia, às vezes 2, 3 vezes ao dia, que ela trazia água potável para nós, para beber, comer e até nos banhar e nos lavar. Esse é o sacrifício que a dona Elisa passou no auge da sua juventude e até os 35, 40 anos de idade. Tinha aquela aparência sofrida, apesar de ser uma mulher muito bonita, tinha aquela aparência sofrida que não lhe fazia justiça à idade. Ela parecia um tanto mais velha, mas era devido ao sofrimento que a vida lhe impunha. E nem por isso ela se lamentava, muito pelo contrário. Ela irradiava luz e continua irradiando, porque ela está viva, agora com 93. Em julho fará 94 anos de idade. Essa dona Maria Elisa Horato, que aos 59 anos, depois de tudo que ela fez pelos filhos, pelo marido, pela família, pela sociedade, foi muito mais além e nos surpreendeu de verdade. Ela começou a escrever. Incansavelmente ela escreveu poemas e mais poemas. Mais de 500 poemas ela escreveu, quase 600. E sob a minha modesta orientação, eu lhe disse, ela me perguntou o que era preciso para publicar um livro de poemas, de poesia. Eu disse que se ela, para cada 50 que ela escrevesse, eu publicaria um livro para ela. E ela se dedicou, ela se motivou e começou a escrever. Começou a escrever com gana, com garra, com vontade, com inspiração e com verdade. Contando sua história de vida, contando suas experiências, contando suas decepções, seus dissabores, seus desamores e trazendo muita lição de vida em cada palavra escrita. E foi assim que ela escreveu, entre vários livros, esses que eu vou lhe mostrar. Ela escreveu Silêncio, ela escreveu A Paz, ela escreveu A Rosa das Rosas, ela escreveu Distância, ela escreveu Redemoinho, enfim, ela escreveu 11 livros de poemas, dos quais 3 ela fez doações dos direitos autorais aqui para a Cúria Metropolitana de Curitiba, outro para a paróquia de São José Operário, no bairro Boqueirão, em Curitiba, e outro para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Ainda teve esse capricho de presentear essas instituições religiosas com o seu dom, com o seu legado. E eu, com a minha modesta visão de editor, garimpando entre seus poemas, eu detectei que tinha
nada menos que 22 poemas que poderiam se transformar em livros infantis. E daí aquele legado de 11 livros de poemas se transformou automaticamente em 33 livros, 11 de poemas e 22 infantis. 2 dos quais eu já publiquei, devido ao custo alto que isso implica. Mas mesmo assim, eu tive esse prazer de realizar o sonho da minha mãe Maria Elisa, publicando pelo menos 5 livros que ela escreveu até agora. Vou lhe mostrar agora, aqui estão. Este é de poemas, chama-se Silêncio. Olhem ali em cima, embora esteja invertido. Maria Elisa Horato. O brilho é por conta da ring light, arredondadinha. Esse é o livro Paz, cuja ilustração ela sugeriu. E aqui está o nome dela, Maria Elisa Horato, embora invertido. Este é o livro Distância, que fala dos seus dissabores, dos seus desamores e suas dores, mas fala com sinceridade de coração. E este é o primeiro livro infantil que ela escreveu, A Roseira, As Formigas e o Gafanhoto. E esse chama-se Remorsos de Coleguinha. Também uma história linda, em forma de poesia, que ela nos deixou. Esse é o legado de Maria Elisa Horato. É um legado que merece todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração e nossa eterna gratidão. Mãe, minha querida Dona Maria Elisa Horato, eu a amo e sempre a amarei. A amarei eternamente, porque a senhora Maria Elisa Horato é uma pessoa muito especial. Muito obrigado por tudo.